A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui no canal Que Diz a Bíblia, e é sempre uma alegria e um prazer tê-los na assistência conosco. Obrigado a você que é inscrito no canal e você que está chegando, que apareceu aí, convidado por alguém. Se inscreve também no canal, dê o seu like, compartilhe, acione o sininho, porque isso é muito importante, está bem? Vamos falar sobre quem é o Jesus dos muçulmanos, o islamismo. Você já ouviu falar? Uma religião fundada no século VI e que nega, inclusive, a morte sacrificial de Cristo. Isso é muito sério, porque entra em rota de colisão com aquilo que a Bíblia ensina a respeito das doutrinas fundamentais, a morte e ressurreição de Cristo. Vamos falar sobre esse assunto logo depois da nossa vinheta. Muito bem, estamos de volta. Islamismo, esta religião que você encontra adeptos em toda parte do planeta. É a segunda maior religião do mundo. A primeira é o cristianismo e o islamismo crescendo de uma forma galopante. O islamismo ele é uma religião recente, por assim dizer, fundada no século VI por Mohamed. Era um comerciante do deserto arábico, aonde ele passa observando o panteão de deuses arábicos que ali existiam. E ele adota, por símbolo desta nova religião, a lua do quarto crescente, ou quarto crescente da lua, que, aliás, era símbolo de uma divindade feminina, por incrível que pareça. E ali, então, começa a saga e o início dessa nova religião. Mohamed, ou Maomé, ele, durante alguns anos, ele recebe os versos que foram, segundo ele, recitados pelo anjo Gabriel, aonde trouxe a ele os versos do Corão. Por isso o Corão, ou o Alcorão, ele não é lido normalmente como nós lemos a Bíblia, mas ele é cantado em forma de versos. Por isso, então, você vê e ouve, se alguém aí já teve a oportunidade de observar, quando se chama para a oração no miranete, a pessoa que está chamando para a oração, parece que ele está cantando, na verdade ele está recitando alguns versos do Alcorão, chamando para que os muçulmanos venham ali para aquele momento. O dia sagrado do Islã é a sexta-feira, dos judeus, o sábado. Esses são os dias sagrados para estas religiões, mas o islamismo na sexta-feira. E ali eles dão ali as suas ofertas e praticam ali a sua fé, por assim dizer, nas mesquitas. E em vários lugares, por exemplo, do Brasil, existem as mesquitas. No Brasil, em especial, os dois centros principais do islamismo estão ali em Foz do Iguaçu, no Paraná, e também em São Paulo, na região metropolitana, por assim dizer, em São Bernardo do Campo. É o local onde há a concentração mais forte do islamismo. Mas o que nós queremos falar sobre o islamismo está ligado diretamente à pessoa de Cristo. Olha, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11, no seu versículo 4, o seguinte. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Por que nós estamos lendo esse texto? Porque os muçulmanos, eles até acreditam em Jesus, no Jesus histórico e como profeta. Eles creem, como eles acreditam em Abraão, como eles recebem e eles aceitam o Antigo Testamento, melhor dizendo, o Pentateuco, e até alguns trechos dos chamados evangelhos. Mas o Jesus que eles acreditam não é o Jesus bíblico. Não é o Jesus Filho de Deus. Não é o Jesus que tem a chave da salvação. Mas é um Jesus menor do que a Bíblia apresenta. Não é o Jesus Salvador. Porque para eles, o Salvador é Mohamed, foi Mohamed. Ele mesmo se auto-intitulou, por uma certa ocasião, como sendo ele o Paracleto. Ora, isto não corresponde com a verdade bíblica. Alguém pode dizer assim, mas vem cá, entre o Alcorão e a Bíblia, como nós podemos ter certeza qual é
inspirado e qual é o certo, porque ambos falam de Deus. Bem, o Alcorão fala de Alá e a Bíblia Sagrada fala do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ah, mas o islamismo acredita em Abraão. Acontece que essa religião, ela surge no século VI, como nós falamos, e quando nós olhamos para o Alcorão é esse livro aqui que dita a regra de fé do islamismo. O Alcorão, que eles chamam de Sagrado Alcorão. Esse livro, esse compêndio que dita as regras de fé do islamismo, ele tem aí 114 suras e em torno de 6.000 ayats, que são versículos. Qual é a capacidade profética do Alcorão? 0. Não existem profecias no Alcorão. Enquanto na Bíblia, como nós falamos, ela tem fatores geológicos, arqueológicos, paleontológicos, que são as questões que tratam aí dos fósseis e que através dos fósseis se comprovam as questões de assuntos bíblicos que ali estão, inclusive nas questões do dilúvio. As profecias bíblicas, todas elas que foram vaticinadas, se cumpriram nos seus devidos tempos, com os devidos personagens e da forma como foram determinadas. As que faltam ainda serão complementadas, mas a capacidade profética da Bíblia é superior de forma grandiosa pelo fato de 2 componentes. Primeiro, que o Alcorão não tem profecias e é a segunda maior religião do mundo. A segunda é que a Bíblia contém 30% de profecias e desses 30%, 90% se cumpriram. Então, isto que nós falamos das profecias que aqui estão na palavra de Deus, que faltam serem cumpridas, estão ligadas aí às questões escatológicas. E, obviamente, essas questões elas terão a sua finalização na fidelidade daquilo ao qual, ou da forma como elas foram escritas. Bem, a bendita pessoa do Senhor Jesus, então, ela é apresentada na Bíblia como sendo Filho de Deus, divino, o Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas, como nós lemos em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 15, que diz que através dele foram criadas todas as coisas e não todas as outras coisas, como as Testemunhas de Jeová colocam lá na sua tradução do Novo Mundo. E Jesus, então, ele é o Senhor. Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse isso lá em João, no capítulo 14, versículo 6. Mohamed nunca falou isto. Jesus, ele ressuscitou, ele apareceu a mais de 500 pessoas, foi visto depois da sua ressurreição, andando por 40 dias e visto por 500 irmãos. Então, é irrefutável a divindade de Cristo, o Senhor Jesus como um profeta, como Messias, como Rei, como Salvador. O que o Alcorão fala da bendita pessoa de Jesus? Bem, primeiro que eles falam que Jesus, ele não é filho de Deus. Na Sura capítulo 9, o ayat 27 ou 20 até o 30 mais ou menos, eles vêm falando sobre isso. Vamos ver lá? Olha aqui, o Alcorão, lá aqui no seu capítulo, melhor, no versículo, deixa eu trazer aqui em cima, olha. Sura capítulo 9, ok? Sura 9, e o versículo de número, versículo não, ayat, né? Que é essa palavra no árabe, 29. Eles dizem assim, ó, dentre aqueles aos quais fora concedido o livro, combatei os que não creem em Alá, nem no derradeiro dia, e não proíbem o que Alá e seu mensageiro proibiram, e não professam a verdadeira religião. Combatei-os, eles colocam em negrito, porque isso é importante para eles, até que paguem ao Jizá com as próprias mãos enquanto humilhados. Aqui eles vêm trazendo uma nota de rodapé, importante aqui no Alcorão, falando sobre essa taxa que era monetária paga pelos não-muslims, que viviam em territórios muslims, ou territórios islâmicos. Seu valor oscilava entre 12 e 48 dracmas por pessoa, e era contribuída para o orçamento do país e os protegia de qualquer agressão que fosse. Essa taxa se equivalia a as-zahá e a outras obrigações que os mulins deviam prestar, os molimes deviam prestar. Como é uma literatura, nós já até falamos isso, que ela vai
da direita para a esquerda, nós então viramos a página para cá e vamos lá para o versículo, para o ayat 30. Olha só. O ayat de número 30 diz assim: e os judeus dizem, Uzair é filho de Alá. E os cristãos dizem, o Messias é filho de Alá. Esse é o dito de suas bocas. Imitam o dito dos que antes renegaram a fé e que Alá os aniquile, como se distanciam da verdade. Ou seja, nesse, em especial, nesse ayat aqui, eles estão negando que Jesus seria filho de Deus. E a Bíblia apresenta Jesus como seu filho. Filho de Deus, o Filho sempre eterno, eternamente gerado. Isso nós vemos, inclusive, lá em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A pessoa do Filho juntamente com o Pai. Uma outra passagem que existe no Corão, ou no Alcorão, é quando, além deles negarem Jesus como Filho de Deus, eles negam a divindade de Jesus. Isso está aqui na Sura de número 5, no ayat 17. Então vamos lá, olha. Sura de número 5, ok? Número 5. Vamos lá para o ayat de número 17, onde diz assim: com efeito, são renegadores da fé os que dizem, por certo, Alá é o Messias, filho de Maria. Aqui já existe um erro. Qual é a interpretação errada? Talvez tenha algum muçulmano assistindo esse vídeo. Por certo, Alá é o Messias, filho de Maria. Em nenhum momento nós falamos que Alá seria o Messias. E se nós, isso pensando dentro do raciocínio islâmico, se nós formos trazer, porque dá para entender o que eles pensam, o que eles querem dizer aqui, quando eles colocam Alá, é que, por exemplo, Jesus seria o Pai. Há aqui já uma confusão. Até porque o islamismo também nega a doutrina da Trindade. Então, bem provavelmente é proposital a forma como eles colocaram. Mas vamos lá. Na continuidade. Disse Mohammed, então quem poderia impedir algo de Alá? Se ele desejasse aniquilar o Messias, filho de Maria, e sua mãe, e aos que estão na terra, e a todos juntos? E de Alá é a soberania dos céus e da terra e do que há entre ambos. Então aqui eles estão negando a divindade do Senhor Jesus. Existem outros dois ayats, é o 75, vamos lá no 75, e o, deixa eu achar aqui, e o 76, olha aqui. Nós estamos ainda na Sura 5, só que agora nós já estamos lá no ayat 75, onde eles estão, nesses 75 e 76, eles estão negando a divindade de Cristo. Diz assim, o Messias, filho de Maria, não é senão um mensageiro antes dele. Com efeito, os outros mensageiros passaram, e sua mãe era veracíssima. Ambos comiam alimentos como os demais. Olha como tornamos evidentes para eles os sinais em seguida. Olha, vamos virar aqui e voltar à página, como nós sempre falamos, como se distanciam destes. Dize, adorais em vez de Alá, a quem não possui para vós prejuízo nem benefício? E Alá é o oniovinte, o onisciente. Ou seja, eles estão dizendo que somente Alá é Senhor, somente Alá é Deus, e o Filho, no caso Jesus, o mensageiro, que eles não consideram como filho de Deus divino, não tem nada de divindade. Lembrando que esta posição islâmica também é porque eles não creem na Trindade. O islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, eles creem num único Deus. Faz parte dessa tríade das três religiões monoteístas existentes no mundo. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todas essas religiões creem num único Deus. Então são monoteístas. As demais são politeístas, creem em vários deuses e têm lá os seus panteões cheios de deuses. O fato deles serem monoteístas não quer dizer que eles estão certos, até porque eles creem numa falsa divindade. Alá não é Deus. Alá é uma divindade que foi tirada da mente de Mohammed, criada
e inclusive usando, como nós falamos, a figura de uma divindade feminina, que é o quarto de lua crescente. Sobre Jesus, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que Jesus, então, ele é o Senhor que foi crucificado, e através do sacrifício, da morte sacrificial de Cristo, é que nós obtivemos o perdão e a salvação. Ou seja, a morte e ressurreição de Cristo é a coluna central do cristianismo. Se nega isto, se nega o cristianismo todo. E é exatamente isso que o islamismo também tenta fazer, através de uma passagem que também está documentada no Alcorão. Vamos ver. Lá na Sura 4, agora voltando aqui para a Sura de número 4, Sura de número 4, agora antes, lá no seu ayat de número 157, que está aqui. Olha aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Sura 4, aqui embaixo, ayat 157. Olha o que eles dizem aqui. Por seu dito, por certo, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, mensageiro de Alá. Ou seja, eles colocam Jesus realmente como mensageiro de Alá, como um profeta. Ora, eles não o mataram nem o crucificaram, mas isso lhes foi simulado. E por certo, os que discrepam ao seu respeito estão em dúvida acerca disto. Eles não têm ciência alguma disso, senão, voltando aqui, senão conjecturas que seguem, e não mataram seguramente. Então veja bem, que o islamismo, ele é contundente, ele é bem posicionado nessa questão, dizendo que Jesus não morreu na cruz e que ele foi substituído. Como nós já tivemos a oportunidade até de explicar aqui, existe um livro que se chama Hadith, que é um livro, vamos dizer, que acompanha o Alcorão com as tradições islâmicas. E existem pelo menos 100 tradições islâmicas a respeito da substituição de Cristo. As duas mais importantes, mais conhecidas, são Jesus, ele é substituído por um bandido da época chamado Titanos, e Jesus sai em luta corporal com ele, inclusive, e Alá, nesse momento, eleva Jesus ao céu, e então eles crucificam Titanos. E uma outra substituição foi quando Jesus, então, é substituído por Judas Iscariotes, quando ele pergunta quem gostaria de assumir o seu lugar, e diante de uma pergunta desta, se entende claramente que Jesus, então, ele não cumpriu o desejo do Pai. Não é? Aquilo que a Bíblia relata, que Jesus está suando gotas de sangue lá no jardim do Getsêmani, orando intensamente, que a sua alma está em profunda agonia, ele diz, mas seja feita a sua vontade. Na verdade, não aconteceu isso. Na verdade, Jesus, então, ele aproveita esse momento e coloca outro para morrer no seu lugar, no caso aí, Judas Iscariotes, e outros que aparecem aí. Agora, a Bíblia nos fala que Jesus, então, ele passou sim pela cruz. Jesus, ele morreu da forma pela qual ele deveria morrer. Ele veio para isto. E o islamismo, quando ele faz, quando ele decreta, melhor dizendo, quando ele declara isto, ele está, então, tentando derrubar a coluna principal do cristianismo. Olha aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, os versículos 3 e 4, diz assim: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo o quê? Segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Quando Paulo está falando isto, ele está citando as Escrituras, a Torá, está citando o Antigo Testamento, porque não havia ainda fechado o cânon. Então aqui, veja que já no Antigo Testamento já havia a profecia da morte de Cristo. Quando nós vamos ali para o versículo 14, olha o que Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Ou seja, nós chegamos à seguinte conclusão. A conclusão é assim: se o islamismo está certo, se o islamismo está correto em dizer que Jesus foi substituído, o cristianismo é uma farsa. Isto aqui tudo é um teatro. Nós estamos todos enganados. E a nossa fé é vã, como o apóstolo Paulo disse. Agora, se a Bíblia está certa, se Jesus realmente morreu na cruz, ressuscitou, está junto ao Pai, e é como a Bíblia declara, então o islamismo é uma falsa religião. Não podem haver duas verdades absolutas
em relação à mesma questão, ok? Não existem duas verdades absolutas. E é óbvio que aqui nós estamos diante de uma religião falsa, que é o islamismo. O islamismo não é uma religião verdadeira, o islamismo é uma religião luciferiana. Por quê? Porque uma mente que produz esse tipo de ensinamento, tentando desconstruir a história e um decreto de Deus de que Jesus viria, morreria na cruz, derramaria o seu sangue para remir o pecado daqueles ao qual Deus escolheu desde a eternidade, só pode ser uma construção diabólica. Obviamente, não é uma construção divina. Isso aqui parte de uma mente diabólica, sem sombra de dúvidas. Então, a Bíblia Sagrada, mais uma vez, ela comprova isso. E nós temos um outro texto que fala a respeito de Jesus ali em Filipenses. Filipenses, no seu capítulo de número 2, a partir do versículo 6, que diz assim: que sendo em forma de Deus, está falando de Jesus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos irmãos. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus está acima do nome de Mohamed, está acima do nome de Maomé, está acima do nome de qualquer nome que nós possamos conhecer. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então toda língua vai confessar isto. Eu tenho comigo que até os condenados que forem para o Sheol e que serão lançados no Guiena, confessarão o senhorio de Cristo, para que não passe em vão toda esta questão. Toda língua confessará, mesmo aqueles que estão condenados, mesmo aqueles que estão indo para o Guiena, confessarão o Senhor Jesus, ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então nós vemos aqui esse diferencial entre uma religião e outra. E um detalhe importante aqui, que é sempre bom lembrar, né? Como tem uma companhia que fala isso. Você já sabe, mas é sempre bom lembrar. O catolicismo romano, ele tem, como nós já falamos por uma ocasião aqui, grave bem isso que eu estou dizendo. O catolicismo romano, ele tem como se fosse uma constituição, que desde a década de 50, que é o Segundo Concílio Vaticano. No Segundo Concílio Vaticano, eles dizem o seguinte, em um dos artigos lá, está escrito assim, nesses termos: nós, os católicos romanos, temos por estima os muçulmanos, que adoram o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Então veja bem o grande problema. O Vaticano, ele tem os muçulmanos por estima, porque o Vaticano declara que os muçulmanos creem no mesmo Deus que os cristãos. Só tem um problema aí. O Deus dos muçulmanos deu esse livro aqui, que é o Corão, que diz que Jesus não morreu na cruz. E o Deus dos cristãos, de Abraão, Isaac e Jacó, deu a Bíblia, a palavra. Qual das duas é verdadeira? Qual dos dois é verdadeiro? O que o Vaticano pode falar sobre isto? Como que esses dois que se confrontam aqui podem estar harmonizados? Um dizendo que Jesus se acovardou, que Jesus amarelou, que Jesus não foi para a cruz. A outra dizendo que Jesus foi sim para a cruz, padeceu, morreu, ressuscitou e está em glória no céu. Como é que o catolicismo romano, então, diz que o mesmo Deus que deu esse livro, deu esse também? É inconcebível, mas é o que eles acreditam. Nós, graças a Deus, através da ação do Espírito Santo, foi tiradas as escamas dos nossos olhos e nós temos a liberdade de conhecermos a verdade da palavra. O islamismo é uma falsa religião porque eles negam a divindade, negam o ato sacrificial de Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar conosco aqui no canal Que Diz a Bíblia. Se inscreve aí no canal, tá bem? Não deixa de se inscrever não. Aciona aí o sininho, assim você recebe os vídeos que são lançados. Nós estamos lançando vídeos praticamente todos os dias, muito conteúdo aí, tá bem?
e também as lives que nós realizamos todas as segundas e as quintas-feiras. Dê o seu like, compartilhe e faça os comentários. O que você acha a respeito dos assuntos? Este, por exemplo, qual é a sua opinião a respeito do islamismo e do catolicismo que entra nessa canoa furada quando diz o que diz? Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Cláudio Rosa e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.